Jornalista Beto Almeida, essas medidas do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio já eram esperadas, principalmente para Fortaleza. Caminhamos pelos números apresentados nas últimas horas para o Ceará chegar em menos de 8 dias a mais de 1.000 óbitos pelo coronavírus. Uma verdadeira tragédia, jornalista Beto Almeida, que deixa sofrimento e dor para centenas de famílias da grande Fortaleza e do interior do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia de novo aí aos nossos ouvintes. Olha só, Luciano, o governador Camilo Santana evitou até usar esse termo lockdown, que significa, na realidade, o bloqueio total, né, ou mais rigoroso, à livre circulação de pessoas e veículos na cidade. Mas, na prática, Luciano, é exatamente isso que vai acontecer para a gente a partir mais especificamente de sexta-feira. O decreto do governador Camilo Santana, a gente pode dizer o seguinte, que ele está aí dividido em duas partes. Primeiro, a prorrogação até o dia 20, valendo já a partir de hoje, incluindo medidas como, por exemplo, o uso de máscaras, que agora passa a ser obrigatório em todo o estado do Ceará, em todos os estabelecimentos que estão autorizados a funcionar e principalmente também na recomendação já que os municípios façam suas barreiras sanitárias, impedindo aí ou dificultando a livre circulação de pessoas e veículos. No que diz respeito especificamente ao lockdown, que a gente chama, a esse bloqueio mais rigoroso, ele vai ficar restrito inicialmente a Fortaleza, porque é lá aqui na capital, onde está o epicentro, né, dos casos de Covid, de coronavírus. Então, assim, a partir de sexta-feira, a coisa passa a ficar muito mais rigorosa, Leonor. E quando se fala aí no lockdown, Leonor, é bom que se diga o seguinte: o próprio Ministério da Saúde, para os nossos ouvintes entender, definiu esse lockdown como sendo aquele nível mais alto de segurança que é considerado necessário em situação de grave ameaça ao sistema de saúde, como é o que nós estamos experimentando hoje em Fortaleza e também em vários municípios do estado do Ceará. Nessa fase aí, Luciano, é o bloqueio de estradas, de saídas da cidade, dos limites, há restrições apenas para livre circulação de pessoas, há restrições, permissões apenas para agentes de segurança e trabalhadores em atividades essenciais. Esses sim poderão ter acesso para circular livremente pela cidade. Mas a partir de sexta-feira, por exemplo, Luciano, acabou essa história de ir à praia, dar um jeitinho de tomar banho de mar na Praia do Futuro, acabou esse jeitinho de fazer uma caminhada no calçadão da beira-mar, de dar uma volta de bicicleta, de ficar circulando de carro pela cidade sem ter exatamente um motivo, apenas para passear. E isso também vai ser, por exemplo, alvo de restrição. A polícia poderá parar, perguntar exatamente o que você está indo fazer. Você tem que ter uma justificativa para estar saindo de carro da sua casa, para ir, por exemplo, circular pela cidade. Tem que estar indo a um supermercado, a uma farmácia, levando alguém a um hospital. Enfim, tem que estar se deslocando numa atividade que justifique isso. O nome disso não tem a dúvida dessa decisão do governador Camilo Santana. É lockdown mesmo, é o bloqueio. Naturalmente, o uso da palavra, às vezes, quando vocês falam no lockdown, no sentido restrito, quer dizer, é um bloqueio muito mais rigoroso, muito mais forte, e até com o uso mesmo da força policial, com a aplicação de multas pesadas. No caso aqui da gente, ainda não está definida essa questão das multas, mas que a polícia vai estar firme, atuando nas entradas e saídas de Fortaleza, isso é certo. E aí a gente se pergunta o seguinte: é mesmo necessário? Claro que sim, Luciano. O Ceará hoje continua com o seu pico crescente dos casos de coronavírus. Então o que ocorre? O governador Camilo Santana e também o prefeito Roberto Cláudio, já que o lockdown aqui se restringe inicialmente aqui para a nossa capital, eles tomaram uma decisão mais do que correta, mais do que acertada, Luciano. Não tem como dar moleza mais na atual circunstância. E não é por outra coisa não, Luciano. É necessário, não é porque o governo esteja querendo ser autoritário, é porque simplesmente essa medida é para reduzir a curva de casos
e assim dá mais tempo para reorganizar o sistema de saúde que já está colapsado. É bom que as pessoas entendam isso. Essa decisão, ela não vai simplesmente, muita gente pensa, mas não está dando certo. Não está dando certo porque as pessoas não estão ainda colaborando. Entendam, todas as medidas restritivas que vinham sendo adotadas até agora do isolamento social, não é para acabar com o vírus vai continuar circulando. Infelizmente, enquanto não surgiu uma vacina. E isso é exatamente a necessidade dessas medidas, é para dar tempo do serviço público de saúde se reorganizar e simplesmente não entrar em colapso, como isso já está acontecendo. Então, não tem saída. O governador Camilo Santana está fazendo isso juntamente com o prefeito Roberto Cláudio, porque precisa dar uma resposta rápida. Quanto mais rápido a sociedade compreender isso e aderir às medidas de restrições, com certeza mais rápido nós vamos sair dessa situação. Beto Almeida, quero continuar falando com você sobre a pandemia do coronavírus. As medidas podem ser consideradas duras, mas são essencialmente necessárias. As medidas podem desagradar a boa parte da população, que nos últimos dias tem mostrado impaciência e se movimentado muito nas ruas das pequenas, médias e grandes cidades, tanto do interior do estado quanto da Grande Fortaleza. A ampliação do isolamento social, jornalista Beto Almeida, gera também descontentamento e frustração para as áreas comercial, industrial e empresarial. Compreensível, né, Luziano, que haja, por exemplo, uma reação negativa do setor produtivo, do comércio, dos empresários que vivem, que têm suas atividades prejudicadas. A gente sabe que Fortaleza é uma cidade, Luziano, onde os serviços é o forte da economia. Então isso está muito atingido. Nós temos hoje praticamente todas as lojas e o comércio varejista fechado. Isso causa prejuízo, não tenha dúvida. E há também um incômodo por parte da população, que se vê aí restringido na sua liberdade de ir e vir, mas não tem saída, Luziano. Muita gente pode dizer o seguinte, mas não tem dado certo as medidas de isolamento. Esse é o problema. As pessoas ainda não compreenderam que precisam dar sua contrapartida nessa crise, onde todos estão pagando, de algum modo, o pato, como se diz. Todo mundo está tendo a sua cota de prejuízo. Mas, como não está dando certo o simples isolamento social, a chamada quarentena, tem que se apelar para medidas mais duras. O setor produtivo, com certeza, reage de forma negativa, porque, inclusive, já tinha cobrado na semana passada do governador Camilo Santana e também do prefeito Roberto Cláudio, pelo menos uma previsão de quando seria a retomada de forma gradual, segura, do comércio na capital. Isso agora não dá nem para entrar em discussão, né, Luziano? O governador Camilo Santana já deixou isso bem claro. E, de verdade, quem vai ser responsabilizado por tudo, pelo aumento dos casos de mortes, inclusive, e o problema gerado no sistema público de saúde, é ele. Então as medidas têm que ser adotadas, não tenha dúvida.